A paz do Senhor. Eu vou começar lendo na palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 20, versículo 2 e versículo 3. Nesse mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, indo despido e descalçado. Então, disse o Senhor: Assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia. Então, o meu vídeo é a respeito de Isaías. Se Isaías realmente andou nu, de forma literal, sem nenhuma veste, durante 3 anos. Então, é um vídeo que divide opiniões. Para uns, Isaías andou nu, totalmente nu, e já para outros que Isaías não andou totalmente nu. E no final do vídeo eu estarei dando o meu parecer. Mas vou começar dizendo um pouquinho quem foi Isaías. Isaías, ele foi um grande homem de Deus e profeta de Deus do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, do Antigo Pacto. Isaías é também conhecido como profeta messiânico por causa do famoso capítulo 53. Só quem conhece o capítulo 53 vai concordar comigo. Em Atos capítulo 8, o eunuco etíope de Candace se converteu através da explicação de Filipe a respeito do capítulo 53 do profeta Isaías. Segundo alguns, provavelmente Isaías nasceu e foi educado em Jerusalém, lá em Israel, e que também Isaías era parente do rei Uzias. Isso é segundo alguns, não é eu que estou afirmando. Isaías, ele era casado e tinha 2 filhos. A Bíblia não fala como foi a morte de Isaías, se ele morreu assim ou daquele jeito, e se foi martirizado. Mas, segundo alguns estudiosos, Isaías foi martirizado e que sua morte se deu por uma serra. Ou seja, Isaías foi serrado ao meio. O autor de Hebreus fala de alguns tipos de mortes de alguns homens de Deus, e ele fala que teve quem morreu devido a ter sido serrado ao meio. Hebreus capítulo 11, versículo 37. Tem imagens que mostram Isaías sendo serrado ao meio, começando pelas costas. Tem outra imagem mostrando Isaías começando a ser serrado pelo meio das pernas, entre as pernas. Tem outra imagem onde Isaías começa a ser serrado pela barriga. Então, são 3 tipos de imagem que as pessoas realmente não têm a certeza como que foi, se começou pelas costas, se começou pela barriga ou se foi por entre as pernas. Só acreditam que já Isaías realmente foi serrado ao meio, simplesmente por pregar a palavra de Deus, por fazer a vontade de Deus, por obedecer à voz de Deus. A verdade é que tem muito crente que fala bem de Jesus e da Bíblia, mas que não conseguiriam passar pelo que o profeta Isaías passou e encarou. Essa é a realidade. Isaías, juntamente com Salmos e Gênesis, os maiores livros do Antigo Testamento, foram os 3 livros do Antigo Testamento mais mencionados no Novo Testamento. Mas será que Isaías realmente ficou nu, totalmente sem roupas, ou seja, peladão ou pelado, e saiu para lá e para cá anunciando a palavra de Deus? Bom, então aqui vai ficar a minha opinião sobre o assunto. Não. Claro que não. Isaías não ficou totalmente pelado ou nu, pregando a palavra de Deus para lá e para cá durante 3 anos, como muitos pensam. Isaías, ele tinha pelo menos uma peça cobrindo sua parte íntima. Perceba que Deus disse para Isaías tirar o pano grosseiro que ele usava e só, e não toda a sua roupa. Então, com certeza, havia um pano grosseiro
sobre outra vestimenta que Isaías usava. E Deus mandou tirar esse pano grosseiro, ficando uma outra parte por baixo. Esse pano grosseiro protegia o profeta do frio e do calor. Veja bem, como que Isaías iria aguentar os tempos de frio sem nenhuma roupa? Imagine Isaías durante 24 horas por dia, durante 3 anos, sem roupa nenhuma, no frio. No verão tudo bem, até a gente consegue passar sem roupa nenhuma, mas no frio, imagine você no frio. Chegar ao inverno, ficar durante todo o inverno sem roupa. Se já com roupa e agasalho a gente já sente frio, imagine sem roupa. Então, como que Isaías iria aguentar os tempos de frio sem nenhuma roupa? Impossível, né? Quando a palavra diz que Isaías ficou despido, não está dizendo que Isaías se despiu de toda a sua roupa. Dizer que Isaías andou totalmente nu por 3 anos é dizer aquilo que a Bíblia não diz. Imagine como seria ridículo um profeta de Deus nos dias de hoje, andando para lá e para cá totalmente nu, com suas partes íntimas à mostra. Então, Isaías não andou nu 24 horas por dia durante 3 anos. Foi apenas em ocasiões específicas. Esse ato de Isaías, ordenado por Deus, era um sinal de advertência para o povo. Era uma espécie de uma parábola viva. Quem sabe, conhece as parábolas, sabe das tantas parábolas que Jesus citou no Novo Testamento. E a parábola é o quê? Ela ilustra uma realidade. Então, Deus mandou Isaías tirar o pano de saco e as sandálias para simbolizar a humilhação que o Egito e a Etiópia sofreriam no cativeiro dos assírios. Esse ato profético era um sinal para o povo de que Deus traria dificuldades terríveis sobre o Egito e a Etiópia. Os assírios levaram os egípcios e etíopes como prisioneiros e os fizeram andar nus e descalços, com as nádegas descobertas como vergonha para o Egito. Então, para mim e para muitos estudiosos das Sagradas Escrituras, Isaías andou desse modo humilhante, com a parte íntima sobre o seu corpo e não totalmente nu, apenas numa parte de cada dia e não por 24 horas diárias, durante 3 anos. Então Isaías apenas se apresentava para o povo quando ia anunciar a palavra de Deus, de forma nu, mas não nu totalmente. A palavra nu, podemos colocar ela entre aspas. Mas então, irmão Fabiano, e Deus pode fazer isso novamente com alguém hoje? Poder pode, mas ele não fará. Se o mundo incrédulo vê os crentes que pregam a palavra bem vestidos, com terno, gravata e calça social, o mundo incrédulo já vê esses tipos de crente, os crentes como loucos, alienados e fanáticos, pregando a palavra com roupa ou com terno, com qualquer outro tipo de roupa, já nos veem como loucos, fanáticos e alienados. Imagina ver um crente saindo em público, só de cueca ou com o calção ou a calça rasgada no traseiro, mostrando o bumbum, pregando a palavra de Deus. Então imagine, se muitos já me veem, eu, irmão Fabiano Pedroso, como um louco, como um fanático, como um alienado, pregando a palavra vestido, imagina eu sair por aí pelas ruas da minha cidade, Chapecó, Santa Catarina, só de cueca, saindo por aí pregando a palavra de Deus. Piorou. Aí sim, aí vão me mandar internar de vez. Então Deus não vai fazer isso com ninguém, porque se ele sabe que se ele fazer isso, e algum crente sair para lá e para cá só de cueca, estará dando um mau testemunho para o evangelho. Então Deus não vai mais fazer isso com ninguém. E antes que me esqueça, em Êxodo capítulo 20, versículo 26, fala que a respeito do sacerdote, da pessoa que tem responsabilidade com o evangelho, a pessoa que vai pregar a palavra de Deus, que anuncia a palavra de Deus, ali fala que a nudez não deve ser exposta. Então foi o que nem eu falei. Já imaginou
eu sair para lá e para cá nas ruas da minha cidade, pregando o evangelho só de cueca ou com um calção rasgado no traseiro mostrando o bumbum. Então não dá, não bate, não tem como de acreditar que Isaías andou totalmente nu, sem roupa nenhuma, com as partes íntimas à mostra. Não, isso aí é falar o que a Bíblia não fala. E o cristão, ele tem um padrão a seguir a respeito da vestimenta, assim como a mulher é para o homem também. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, que ali fala que não é só para a mulher, mas é para o homem também. Ambos têm que se vestir com modéstia, com bom senso, com sentimento de pudor ou de vergonha, evitando traje sensual, provocante e indecente.